hoje a gente falaria do Setembro Verde. Eu vou ler uma nota para vocês. É uma campanha muito especial para a gente falar de doação de órgãos. O Setembro Verde, ele é uma campanha de conscientização e incentiva a doação de órgãos que acontece durante o mês de setembro. O objetivo é aumentar a compreensão sobre a importância da doação. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil é referência na área de transplantes, sendo o segundo maior transplantador do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Que notícia maravilhosa, né? A gente fala aí de boca cheia, né? E hoje a gente convidou mais uma vez a hepatologista, a doutora Patrícia Almeida. Bem-vinda. Prazer te receber mais uma vez. Para a gente conversar a respeito da importância, né, da conscientização da doação de órgãos e tirar as dúvidas e a insegurança de quem nos assiste, né, que pode se deparar com o momento de uma decisão importante, né, doutora? Sim. E é de muito orgulho que o Brasil se destaque enquanto um país transplantador, né, de todos os órgãos. Olha só que bacana. Mas o que é muito importante é que a gente tenha um órgão para transplantar. Então, a campanha de Setembro Verde é exatamente para conscientizar da importância e incentivar a doação de órgãos. Tem mais de 45 mil pessoas aguardando, Carol, na fila de transplante. Olha só, é muita gente. Só de fígado, em torno de 1.300 pessoas em todo o Brasil aguardando nessa fila de transplante. E é uma espera sofrida. Com certeza. É uma espera não só pela angústia daquela ligação tão esperada, vem que seu órgão chegou, mas durante essa espera, muitas intercorrências, que são problemas de saúde mais graves, agudos, podem ir acometendo os pacientes e eles podem ir precisando internar. Então, é muito importante que a gente realmente fale sobre isso. Vamos até, então, doutora, fazer o seguinte. Tem umas informações muito interessantes a respeito desse transplante de fígado, né? Que ele é possível ser feito com as pessoas vivas, né? Mas a gente fala daqui a pouquinho. Vamos falar da importância, então, e de algumas questões que podem trazer uma certa insegurança das pessoas e que ainda, né, não se conscientizaram para o aumento deste número, já que no ano passado a gente bateu todos os recordes, como a gente comentou na abertura. A primeira tá aqui, eu vou colocar aqui, ó. Todas as pessoas são potenciais doadoras. É importante, então, que a gente tenha isso em mente e já te pergunto, em que casos, então, vocês não aconselham, né, essa parte até da doação de órgãos? Todas as pessoas são potenciais doadores, inclusive pessoas que têm doenças crônicas. Não importa a idade, não tem limite de idade para ser doador de órgãos. Tá. Então, na verdade, só doenças muito graves, então, um câncer muito grave, doenças realmente muito graves que contraindicam o transplante de órgãos. Certo. Todos os outros, mesmo que tenham diabetes, pressão alta, outras doenças autoimunes, podem doar sim, tá? Então, não existe limite de idade. E é muito importante que todos saibamos disso, porque, na verdade, nós somos potenciais doadores, mas, Carol, nós também somos potenciais receptores. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, as doenças, elas também podem nos acometer. Acometer nossos familiares e amigos. Por isso que a campanha do Setembro Verde é tão importante. E é interessante a gente dizer isso, porque a necessidade do órgão pode ser uma necessidade aguda. Nós termos poucas horas, dias, para transplantar, por exemplo, o fígado. E essa espera gera uma angústia, uma agonia na equipe que cuida do paciente, mas na família do paciente. É incrível. Essa eu acho um ponto importante que a gente separou aqui, que é o seguinte: morte encefálica é um diagnóstico seguro. As pessoas, então, têm essa questão de acharem que... vou pensar como eu vou fazer essa colocação. Que podem, então, acelerar o processo de óbito deste paciente para poder fazer a doação desses órgãos quando a gente fala de uma morte encefálica. É mais ou menos isso, né, doutora? Sim. Não sei se eu falei de um modo... Não, claro. Isso é um ponto muito importante da gente falar. Assim,
A questão da doação de órgãos, ela só entra em campo quando todos os esforços e cuidado com o paciente foram feitos. Então, em nada será limitado o esforço de cuidado para que aquele paciente seja um doador de órgãos. Na verdade, isso nem entra em campo, Carol. Então, e a morte encefálica, quando ela é suspeitada, ela precisa ser confirmada por equipes diferentes. Depois, existe um protocolo rígido. Tá. E não é a equipe que vai transplantar, não tem nenhum viés ali. Então, ninguém sabe para quem vai este órgão, aqueles órgãos. Entendi. Então, é realmente assim, é muito importante, eu me sinto muito tranquila em falar nisso, porque eu vivencio isso todos os dias. E eu sei que é num momento de muita dor, para uma família, aquela perda muitas vezes inesperada. E é até por isso que é doloroso a família dizer sim, porque acredita que vai estar violando. Né? Você faz transplantes, né, doutora? Sim, eu sou da parte clínica do transplante de fígado. Olha só que legal. Daqui a pouquinho vamos colocar dúvidas sobre isso, tá, gente? No @VocêBonitaTV. Eu vou seguir só com algumas informações aqui pra gente deixar, sanar todas as dúvidas mesmo, né? O corpo não fica deformado com a retirada dos órgãos. Então, para as pessoas que ainda têm também essa dúvida, né, essa insegurança, não fica. Sim, o corpo não fica deformado. A retirada dos órgãos é feita por uma equipe que vai cuidar realmente. As equipes que captam os órgãos dizem, né? É a cirurgia que mais pode salvar vidas. Então, é uma cirurgia feita com muito cuidado. Não se perceberá que falta nenhum órgão naquele corpo na hora que a família receber. Então, é importante deixar isso bem claro, bem claro. Um doador pode salvar cerca de 8 vidas. E aí aproveito para te perguntar, além da questão da morte encefálica, tem a cardiorrespiratória, que também pode ter a doação? Na verdade, no Brasil, né, a gente realmente faz a doação em casos de morte encefálica. Ok. Tá? Então, no Brasil, a gente só tem essa modalidade de transplante. Fora pode, então... Em outros países, na Europa, sim. Ah, eu não sabia dessa diferença, doutora. Importante para a gente comentar ao vivo. Mas aqui, né, são muitos órgãos e aí acho que agora seria interessante a gente comentar a respeito da sua área do fígado, que é possível, então, o transplante com as pessoas vivas. Sim, para o transplante de fígado, existe a possibilidade da doação intervivos. Então, o adulto, um familiar de primeiro grau, ele pode doar para o seu ente querido que está precisando do órgão. Diretamente. Sem a fila. Sem a fila. Okay. Então, uma vez que tem indicação de transplante e tem um potencial doador, aquele familiar ele vai ser avaliado criteriosamente pela equipe médica, avaliar se realmente existe condições de retirar parte deste órgão e transplantar no ente que está doente. Certo. Tá? E essa análise é muito rigorosa e entram os dois em centro cirúrgico no mesmo time, no mesmo tempo. É incrível. O órgão ele vai se regenerando até o final de 6 meses. O órgão de quem doou, ele está ali. Volta né? Completamente. E o pedacinho do órgão que o outro recebeu, ele vira um fígado inteiro. Que loucura, doutora. É incrível. Olha. E dá para, assim, com a imagem, a gente ter uma noção do quanto é doado? É um pedaço. É um pedaço, mas a depender do tamanho do receptor, varia o tamanho que é retirado. Tá. Então, é feito toda essa análise. Que interessante. É muito desafiador e complexo para a equipe de assistência. Doutora, quando a gente está falando dessa questão aí de possíveis transplantes entre, enfim, receptor, doador, vivos, a gente tem que pensar nessa questão familiar, né? Ou a pessoa pode também se colocar como doadora viva, por exemplo, de rim e até do fígado,
para alguém que ela não conhece. Sim. Enfim, como é que é feito? Existe essa possibilidade, Carol, mas é uma possibilidade que é também tratada com muita seriedade por todos os órgãos competentes e é necessário ter todo um cuidado jurídico nesse aceite. Tá? Então, é possível, sim, que uma pessoa que não tenha nenhuma relação familiar com aquela pessoa que está precisando do órgão possa doar. Mas algumas documentações precisam ser feitas, muitas coisas precisam estar claras de que não há nenhum tipo de negociação. Então, perfeito. Isso tudo fica muito claro no processo. Não, e é uma coisa muito séria, feita de uma forma muito séria aqui no Brasil, né? E aí, como é, então, assim, o pós, né, a vida de quem doa e de quem recebe? Então, falando no transplante intervivos, quem doa costuma ser uma cirurgia que tem seus riscos, isso é inegável, mas o paciente ele está liberado para suas atividades depois de 15, 20 dias e a depender de como o restante do fígado assume a função do órgão, ele está liberado para fazer suas atividades normalmente depois de 45, 60 dias. E quem recebe? E aí quem recebe? E aí é importante a gente falar no Setembro Verde, a gente fala muito da doação do enxerto, né, do órgão do paciente que vai a óbito, né? Certo. Então, a chance desse órgão funcionar em um outro corpo é muito grande e isso é muito lindo de se ver. Então, imagine vocês que é uma mãe de família que foi acometida por uma doença autoimune e tem ali seus filhos para cuidar. Ou então é uma moça jovem que ainda quer casar, quer engravidar, né? Então, pessoas que ainda planejam tantos sonhos, tantas realizações e a vida é interrompida por uma doença que muitas e muitas vezes não tem uma outra saída, outra forma de que essa vida continue. Então, a vida do paciente transplantado pode ser uma vida extremamente normal. Temos pacientes que são triatletas. Que legal. Tá? Então, tudo pode acontecer na vida do transplantado. O que precisa é manter um estilo de vida muito saudável, evitar qualquer tipo de tóxicos, cigarro, bebida alcoólica. E esse é outro ponto importante, Carol. Não é só doenças relacionadas ao álcool que acometem o fígado. A esteatose também pode A evoluir. gordura no fígado é uma das causas que mais cresce hoje, doenças autoimunes, doenças genéticas. Então, temos pessoas com 16 anos, crianças, precisando de um transplante de fígado. Então, o que precisa é tomar o remédio para não rejeitar o órgão e manter o acompanhamento médico adequado e um estilo de vida saudável. Perfeito. Eu lembrei, agora eu esqueci o nome dela, aquela corredora, você lembra? Eu não sei se ela lembra, que a gente entrevistou, uma que veio trazer um livro, inclusive um livro lindíssimo, Transplante do Coração. Ela tem, a Lê foi olhar, é uma maravilhosa que, enfim, virou corredora e jovem e recebeu um transplante de coração, fez um livro lindíssimo e agora você falando, me lembrei, uma história que emociona muito, mas está lá no nosso YouTube essa entrevista. Vou colocar uma pergunta do público, tá, doutora, pra gente seguir aqui para uma próxima informação. Olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, Cláudia, um beijo. No caso da pessoa ser doadora de órgãos, já expresso em documento, mas a família não autorizar a doação, qual vontade será prevalecida, da família ou do doador? E aí já entra essa outra informação que eu vou colocar aqui, que a família Que pergunta precisa importante. Precisa saber. Teve uma época em que se colocava no documento. É verdade. Né? E as pessoas tinham até medo de colocar no documento. Na verdade, não basta ter documento registrado em cartórios sobre sua vontade. Quem decide é a família. Uau, tá? Então, essa conversa precisa ser estimulada. Em vida. Né? E aqui a gente colocou, é importante comunicar à família do desejo de doação. Vamos para o último, então? O último diz assim: nem o doador e familiares podem escolher o receptor.
este é indicado pela Central de Transplantes conforme resultado da lista de espera. Isso. Todo o processo de listagem, de organização da lista é feito de maneira anônima, anônima, né? Anônima então, não de poder informação, nada. Né? Então, ninguém sabe para quem vai o órgão. A família que recebe, o paciente que recebe também não sabe que recebe, de onde vem. Tá. E isso é interessante que todos nós entendamos que é uma coisa muito transparente, muito tranquila do ponto de vista médico, de trabalhar com um assunto que é tratado de uma maneira de muita responsabilidade. Então, ninguém sabe. E a listagem, ela é também organizada, cada órgão tem suas particularidades, mas o fígado é por necessidade, então um paciente que tem uma maior gravidade, ele estar mais à frente na lista de transplante. É muito dinâmica essa alocação. Quanto mais grave é o paciente, mais à frente ele está. Quanto menos grave, mais atrás ele fica nessa lista. E se ele tem alguma piora, intercorrência, ele vai para frente. Doutora, esse assunto é fantástico, que orgulho. A Patrícia Fonseca, certo, Lê? A triatleta, maravilhosa. Um beijo para ela, deve estar num momento também falando a respeito desse assunto, né? Colocando à frente, mas ela volta a Você Bonita, porque imagina, virou corredora. Corredora. Olha que legal. Aliás, ela me convidou pra gente fazer uma corrida, Lê. Vamos marcar, vou gravar essa matéria, vai valer muito a pena. E aí, esse super assunto, né? Com essa brilhante doutora Patrícia Almeida, que é hepatologista. Quem tiver dúvidas, escreve para ela. E que orgulho saber que o Brasil está aí, né, nesse topo, só perde para os Estados Unidos com os transplantes, e que isso é tratado de forma muito séria aqui, né? A gente fica muito feliz de dar notícias como essa, doutora. Eu vou deixar o seu contato lá nas redes sociais, @AlmeidaHepatologia. @AlmeidaHepatologia, vocês já encontram o trabalho da doutora Patrícia. Muito obrigada. Parabéns, viu? Parabéns, porque a gente sabe que não é fácil, e inclusive a parte emocional de lidar com tudo isso. Então, parabéns, doutora. Até a próxima. Obrigada, viu?